No vídeo de hoje você irá refletir no porquê a Assembleia de Deus, Ministério do Belém, tem CNPJ, mas não tem um estatuto para a organização das ações do dia a dia. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Trouxe este assunto para o canal, pois sou especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil e pesquiso e analiso a denominação há mais de 5 anos. Somado a isso, pertenço à Assembleia de Deus, Ministério do Belém, desde o nascimento. Para uma melhor compreensão, organizei o assunto do vídeo em 9 partes. Definição de estatuto, Estatuto da Igreja Batista da Água Branca em São Paulo, Estatuto da Igreja Presbiteriana do Brasil em Goiânia, Estatuto da Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará, ausência de um estatuto na Assembleia de Deus Belenzinho, importância de um estatuto para uma igreja, pontos negativos em não ter um estatuto, porque a Assembleia de Deus Ministério do Belém não tem um estatuto, e minhas considerações finais sobre o assunto. Estatuto é um conjunto de normas jurídicas acordadas pelos sócios ou fundadores que regulamenta o funcionamento de uma pessoa jurídica. O regimento é um regulamento, uma norma em miúdos que detalha o estatuto. Trouxe para vocês alguns detalhes do Estatuto da Igreja Batista da Água Branca. Denominação, natureza, sede, duração e objetivo associativo, membros, direitos e deveres, patrimônio social e sua destinação, administração, órgãos, Assembleia Geral, presbitério, quantidade de membros, duração do mandato, competências, conselho fiscal, prestação mensal de contas à igreja e disposições transitórias. A Igreja Presbiteriana do Brasil em Goiânia, onde o reverendo Augustus Nicodemos é o presbítero docente, possui nada menos que 6 documentos institucionais que norteiam todas as ações, todas as atitudes tomadas dentro da denominação. Constituição da Igreja, Código de Disciplina, Princípios Litúrgicos, Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior de Westminster, Breve Catecismo de Westminster. Como são documentos extensos, citarei apenas alguns assuntos dos capítulos que compõem esses documentos. No documento Constituição da Igreja, você encontrará capítulos tratando da natureza, governo, finalidade, organização das comunidades locais, direitos e deveres dos membros, um capítulo sobre os oficiais, presbíteros docentes, presbíteros regentes, diáconos, concílios, comissões eclesiásticas, comissões executivas, autarquias, secretarias gerais, entidades paraeclesiásticas, doutrina da vocação, eleições oficiais, ordenação e instalação de presbíteros e diáconos, candidatura e licenciatura para o ministério, relação pastoral, disposições gerais e transitórias. Código de Disciplina tem os capítulos que tratam de natureza, finalidade, faltas, penalidades, tribunais, suspeição da incompetência, processos, disposições gerais, andamento do processo, testemunhas, acareação, intimação, sentença ou acórdão, processo sumaríssimo, processo sumário, processo ordinário, recursos em geral, apelação, revisão, recurso extraordinário, restauração e índice remissivo.
No documento Princípios de Liturgia, os capítulos abrangem o Dia do Senhor, culto público, culto individual e doméstico, batismo de criança, profissão de fé e admissão à plena comunhão com a Igreja, a administração da ceia do Senhor, bênção matrimonial, visitação de enfermos, funerais, jejum e ações de graça, ordenação e instalação de presbíteros e diáconos, licenciatura de candidatos ao santo ministério, ordenação de ministros, posse e instalação de pastores, organização da igreja local, disposição geral e índice remissivo. Documento Confissão de Fé de Westminster tem 31 capítulos e é uma confissão de fé com o objetivo de uniformidade na adoração na igreja. O documento Catecismo Maior de Westminster traz 196 perguntas e respostas, como por exemplo, qual o fim supremo e principal do homem? De onde se infere que há um Deus? O que é a palavra de Deus? O que é que as Escrituras principalmente ensinam? Que revelam as Escrituras acerca de Deus, quem é Deus, entre outras perguntas. O documento Breve Catecismo de Westminster traz 107 perguntas com respostas baseadas na Bíblia. Não é comum uma igreja Assembleia de Deus possuir um estatuto. Pesquisei e encontrei algumas poucas igrejas com estatuto. A Assembleia de Deus em Belém do Pará, a Igreja Mãe, possui um estatuto curto, superficial, que não abrange a maioria das demandas de uma igreja, mas pelo menos ela possui um estatuto. Os capítulos deste estatuto diz respeito à igreja e seus fins, direitos e deveres dos membros, órgãos dirigentes, atribuições de pastor, secretário, tesoureiro, apresentação do relatório mensal, diferente da Igreja Batista, ao ministério, não à igreja, patrimônio da igreja. A Assembleia de Deus em Cuiabá, Mato Grosso, presidida pelo pastor Sebastião Rodrigues, não possui um estatuto, porém, a Comademate, a convenção desta igreja, publicou uma resolução 4 de 2019 condenando vários usos e costumes e a televisão. Apenas deveres, direitos e outros assuntos da organização do dia a dia não foi publicado. A Assembleia de Deus, Ministério do Belém, São Paulo, presidida pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, possui apenas um único documento publicado pela CPAD no ano de 2016, que é a Declaração de Fé. É um documento eclesiástico que organiza as crenças e práticas das Assembleias de Deus. O documento lembra vagamente a Confissão de Fé de Westminster. Claro que uma versão bem mais simplória de um dos 6 documentos da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Declaração de Fé aborda em seus capítulos assuntos como, por exemplo, Sagradas Escrituras, Deus, Trindade, identidade do Senhor Jesus Cristo, obras de Cristo, homem, criaturas espirituais, pecados e consequências, salvação, igreja, batismo em água e ceia do Senhor, forma de governo da igreja, verdadeira adoração, igreja e Estado, lei, 10 mandamentos, batismo no Espírito Santo, dons espirituais, cura divina, segunda vinda de Cristo, mundo vindouro, família, credos ecumênicos. A declaração de fé da CPAD, como bem diz o nome, é uma declaração de fé. Faz abordagens, na sua grande maioria, espirituais. Agora, no que diz respeito à organização institucional, apenas no capítulo Forma de Governo que encontramos
uma tímida menção à organização institucional quando falam dos pastores, evangelistas, diáconos e cooperadores, forma de consagração e atribuições. No que diz respeito aos membros comuns, nada encontramos no que diz respeito à organização institucional. CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, possui um estatuto e um regimento. Porém, ela é uma convenção de pastores. Os membros não pertencem a ela. É importante que toda igreja tenha um estatuto, pois ele serve de norteador das ações cotidianas de uma igreja. Lidar com seres humanos é um trabalho muito complexo, que dirá quando se trata de uma maior denominação pentecostal do mundo. Aí sim precisa de regras claras para atender às demandas surgidas. Um bom estatuto pode resolver a maioria das questões apresentadas. No caso, o pastor apenas articularia, resolveria conflitos mais complexos, mais fora da normalidade. Aqueles assuntos não previstos no estatuto. A ausência de um estatuto torna subjetiva a resolução de problemas, dá vazão a tratamentos desiguais, 2 pesos e 2 medidas. O autoritarismo tem mais vazão e não há um padrão de resolução. Cada pastor resolve um problema mediante seus princípios, suas próprias verdades. Muitas Assembleias de Deus têm CNPJ, mas não têm um estatuto? Não podem alegar que o Espírito Santo, através da oração, vá resolver todas as coisas, pois é visível o uso de artifícios seculares para resolverem a maioria dos conflitos. Um estatuto molda a ação dos líderes. As ações serão padronizadas. Um estatuto impede decisões partidárias, individuais, de veneta. Isso pode causar uma perda ou uma diminuição do poder. Descaracterizar o sistema eclesiástico adotado pelas Assembleias de Deus, que é o episcopalismo, onde o poder está concentrado na mão de uma só pessoa. Na igreja não mais prevalecerá a vontade de um líder, e sim o que está previsto no estatuto. No vídeo de hoje trouxe alguns estatutos a fim de comparação. Você percebeu a importância de ter um estatuto, os problemas trazidos pela ausência de um estatuto. É sabido que as Assembleias de Deus cresceram de maneira vultuosa e até desordenada no que diz respeito à organização nos primeiros anos da fundação. Porém, já se passou do tempo, já passou da hora de organizá-la melhor. O perfil dos membros mudou e principalmente mudou o perfil da liderança. Estamos noutra realidade temporal. Temos vereadora, deputada estadual, deputado federal, juiz de direito e milhares de advogados na denominação. A Assembleia de Deus tem CNPJ e não orna, não passa uma boa impressão, não possuir um estatuto que abranja todos os possíveis problemas surgidos na denominação Assembleia de Deus, Ministério do Belém.